Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 5 de abril. Agora na Espanha são 10 horas e 56 minutos. No Brasil, 5 e 56 da manhã. A nossa cunha triangular aqui no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal, tá ameaçando romper de forma ascendente. Chegamos a fazer a máxima nessa madrugada em 28.775. Agora está 28.559. Para que a gente rompa definitivamente essa cunha triangular, é preciso romper com força 29.184. Mas aquela nossa subfigura triangular que estava se desenhando aqui no bico desse triângulo mais amplo, acabou rompendo para cima. Então pode ser que a gente esteja iniciando essa grande onda 1 que provavelmente vai levar a BTC para 32 mil dólares. No diário, a gente está desenhando aqui um candle comprador bonito que aqui no diário ainda está respeitando a onda 2. Seria preciso romper 29.184 com força para poder startar essa onda 3 aqui e levar a BTC para 32 mil dólares. Mas o prognóstico é positivo. Isso aqui está claramente se desdobrando numa sequência ondulacional de Elliott. Fez uma onda 1 que catapultou a BTC de 19 mil para aquele topo lá em 29.184. Está acumulando numa figura triangular claramente desenhada aqui no diário e já vai explodir numa onda 3 em direção a 32 mil dólares. No intraday, a BTC tá numa marola. Vocês vejam que ela tá desenhando uma reguinha de novo. E quanto mais tempo a BTC ficar orbitando esse patamar de 28 mil dólares, mais violenta vai ser a movimentação de escape, né, dessa prisão. A gente já está basicamente há quase 5 dias namorando esse patamar de 28 mil dólares. Quando ela fica muito tempo desenhando essa reguinha, é porque vem um amplo movimento explosivo para cima ou para baixo. Muito provavelmente para cima, porque ela ora transita por cima do canal de Keltner aqui no diário, ora pela banda superior. Na projeção, a nebulosidade esverdeada no diário voltou a ganhar espessura, o que indicia que os compradores estão fortemente no controle da BTC. Ontem, todos os sinais no Copy Trade e na sala de sinais fecharam no gain, com o lucro no bolso dos assinantes. Hoje não vai ser diferente. A BTC está muito previsível. Bate na upper, volta para VWAP, ameaça bater na primeira lower, volta para VWAP. Ela não tem nem força mais, nem para cair, nem para subir. Ela está simplesmente desenhando aquele silêncio que precede um grande esporro. E na seara fática, o dólar Tether, a USDT, foi decisivo, o dólar Tether, para o colapso do Signature Bank. Segundo analistas, um relatório obtido pela Bloomberg no dia de ontem, né, a Tether teria usado o Signature Bank para obter acesso ao sistema bancário norte-americano. A Tether supostamente instruiu clientes criptográficos a pagar por suas stablecoins enviando dólares para o seu parceiro bancário da Capital Union Bank, com sede nas Bahamas. De acordo com a Bloomberg, a Tether usou a plataforma de pagamentos do Signature Bank para fazer essas transações, até que os reguladores, o FDIC, percebeu a movimentação com criptoativos e foi lá e promoveram uma intervenção no banco. E o criador do Cash App, era um app de ativos, um hot wallet, né, de ativos criptográficos, faleceu ontem em São Francisco vítima de esfaqueamento, foi assassinado. Um monte de expoentes aqui do mundo cripto demonstrando a devastação com essa notícia. Bob Lee, ex-diretor da Square e criador do Cash App, morreu ao ser esfaqueado em São Francisco na madrugada do dia 3 para o dia 4 de abril. Até o Jack Dorsey, o originário fundador do Twitter, disse que é real sim e que ele está também devastado. Gente, a decadência da segurança pública na Califórnia é lamentável. Nos Estados Unidos, historicamente, os estados mais perigosos eram os do sul, a Flórida, o Alabama, o Mississippi, o Arkansas.
mas agora a Califórnia ela vem decaindo em termos de segurança pública de uma maneira brutal. Eu vivo recebendo vídeos em redes sociais mostrando aquela quantidade de cracolândias e viciados. E agora, com essa suposta permissão de furtos até $900, é o resultado talvez de políticas públicas equivocadas, e os estados do sul vão melhorando em termos de segurança pública e a Califórnia vai decaindo absurdamente. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A ETH atinge a máxima de 7 meses antes da atualização Xangai-Capella. Na verdade, é Chapela. Eles fundiram as duas atualizações para liberar os Ethers, as ETHs colocadas em stake na Beacon Chain, ainda sob o consenso Proof of Work. O fato é que depois da Ethereum Merge, que fez a ETH migrar do Proof of Work para o Proof of Stake, essas ETHs seguiram bloqueadas. E agora, alguns devs reportaram que seria praticamente necessário criar uma nova, o fork decorrente dessas atualizações seria uma nova blockchain, mas o fato é que os devs solucionaram o problema e agora a ETH, nesse momento, está valendo $1.910. É uma besta enjaulada. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Malásia pede ajuda da China para ajudar a acabar com a sua dependência do dólar norte-americano. A Malásia quer substituir a sua dívida externa pela dívida com a China. E as discussões sobre a criação de um fundo monetário asiático vai se tornando cada vez mais acelerada, essas discussões. Vamos ver, a hegemonia do dólar norte-americano vai decaindo a olhos vistos. E o primeiro-ministro da Malásia, o Anwar Ibrahim, teria dito que a China estava sim aberta à proposta de criação de um fundo monetário asiático para substituir as dívidas externas em dólar dos países asiáticos em dificuldade, possivelmente por uma divisa dos BRICS ou, eventualmente, por yuan. E Donald Trump é acusado de 34 crimes e se declara inocente, acusado inclusive de falsificar registros comerciais em determinados casos, envolvendo o suborno também da ex-atriz pornô, que acabou redundando em todas essas acusações. E o juiz e a promotoria do tribunal onde o Donald Trump está sendo processado criminalmente avisou que não vai permitir a retórica incendiária do passado, ultimada por Donald Trump, que conclamou seguidores, como aconteceu na invasão do Capitólio. O juiz Juan Manuel Merchan avisou que não vai permitir esse teatro no tribunal que ele preside. Enfim, gente, o Donald Trump vem com uma retórica incendiária, os promotores e o juiz querem ordem naquele tribunal. Vamos ver como isso vai se desdobrar. É a primeira vez que um ex-presidente norte-americano é processado criminalmente. E o chefe da OTAN pede ajuda aos aliados para que doem 500 milhões de euros anuais à Ucrânia até o fim do conflito. Segundo ele, é inadmissível perder batalhas por falta de recursos, como a Batalha de Bakhmut. O fato é que a Ucrânia precisa muito mais do que só dinheiro, precisa de projéteis, armamentos, e isso é um insumo que infelizmente está em falta no mundo, já que está todo mundo se armando até os dentes e a corrida armamentista startada pelo Vladimir Putin não tem precedente nesse século. E o mundo vinha de uma Guerra Fria que terminou na década de 90 e agora começa com uma Guerra Fria uma guerra quente entre Rússia e Ucrânia e uma Guerra Fria 2.0 entre Estados Unidos e China. Enfim, o mundo tá maluco, virado numa hecatombe nuclear. A BTC tá estressando aqui a Upper da banda de VWAP mensal, que já tem 5 candles, já que a gente está no dia 5 de abril, mas ainda tá muito tímida essa banda, ainda não revelou a sua personalidade. A gente virou a VWAP mensal para o patamar de 28.300, 28.400 e ela tá desenhando aqui, visitando a Upper em 28.500, de vez em quando dá um beijinho na Lower, que tá ali em 27
32.800. Vamos ver se a gente explode e esgarça a Upper em direção a 32 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Matic. A Matic tá dando uma reagida boa, já tá 1.15. Polkadot Kusama também. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco. Grande abraço.